Mano, se encontra com Zuma e começa uma verdadeira confusão, em que essa vilã vai finalmente conhecer o seu pior pesadelo. Um detalhe inesperado fará com que Candinho descubra onde está o seu filho, e ainda, o médico dá uma notícia sobre uma mudança repentina no estado de Dita, deixando Candinho completamente abalado. Isso não é possível, doutor. Tudo começa quando Manuela procura por Zuma. A mocinha tenta manter a pose de inocente, mas o nervosismo latejando no rosto entrega tudo. Furiosa, Manuela avança, encurrala a rival e solta a verdade. Eu sei que a culpa é toda sua. A minha Dita tá no hospital porque você tava dirigindo aquele carro. Zuma treme. A voz sai falhada. Não, eu não tive culpa. Manuela corta no meio, aos berros. Para de mentir. A Dita acordou, ela contou tudo. Engolindo em seco, Zuma tenta se defender. Ela também disse que foi ela que puxou o meu braço e fez o volante girar? Manuela se aproxima, o olhar afiado, quase ameaçador. E o que você estava fazendo naquele carro, hein? Com certeza não era coisa boa. E fique sabendo, saindo daqui, eu vou na delegacia. Isso não vai ficar impune. Desesperada, Zuma cai de joelhos, implorando. Não. Por favor, pense nos meus anjinhos, Manu. Manuela retruca com dor e indignação. Quem tinha que pensar era você. Antes de fazer isso com a Dita. Zuma respira fundo, a voz embargada. Tá, eu confesso. Eu tava no volante, mas eu só queria conversar com ela. Eu não queria que isso acontecesse, eu juro. Acredite em mim, Dita, eu juro que não queria fazer isso. Manuela a encara, firme. Eu não acredito nessas lágrimas de crocodilo. Você não é valente? Então seja corajosa de verdade, e conte tudo. E aí, o semblante de Zuma muda. A máscara cai. Manuela sente um frio na barriga quando a vilã finalmente despeja o veneno. Eu odeio a Dita, odeio que ela tenha tirado o Candinho de mim. Eu não queria acabar atrás das grades, mas já que ela tá daquele jeito, eu espero mesmo que ela parta dessa pra melhor. Perdendo o controle, Manuela empurra Zuma e parte pra cima dela. No andar de cima, as crianças escutam os gritos e correm para a sala. Apressadas, elas separam as duas. Zuma, tentando posar de vítima, berra. Essa mulher enlouqueceu. Tirem ela de perto de mim. Manuela, com o peito arfando e os cabelos bagunçados, aponta para Zuma. Rocisada, seus dias de maldade tão contados. Ela sai, batendo o pé, e as crianças se viram para Zuma, cheias de perguntas. Irritada, a vilã explode. Saiam daqui. Sumam da minha frente. Me deixem sozinha. Assustadas, as crianças correm, e Zuma, sozinha, finalmente deixa as lágrimas caírem. Nesse momento, Carmen aparece. E aí? Hoje você tá chorando de ódio, ou de amor? Zuma respira fundo. É de medo. Eu acho que agora eu passei do limite, posso perder tudo, até minha liberdade. Carmen se aproxima devagar. A última vez que eu vi o seu futuro, o Chilindró não fazia parte dele. Zuma, surpresa, arregala os olhos. Então quer dizer que eu não vou ser pega? O que eu tenho que fazer? Fugir? Carmen responde com ironia suave. Fazer o que você sabe melhor, improvisar. Zuma abre um sorriso lento, já começando a imaginar seu próximo passo. Mas o que ela não imagina, é que esse improviso pode ser justamente a sua ruína. Enquanto isso, no hospital. Candinho conversa com Túlio, tentando aliviar um pouco do peso no coração. Eu queria agradecer você. Tá fazendo um ótimo trabalho cuidando da Dita. Túlio sorri de leve, mas sua expressão logo muda. Ah, imagina, eu faço isso com amor e carinho. Mas, eu preciso te alertar sobre uma coisa. O sorriso de Candinho desaparece na hora. O que foi? É alguma coisa com a Dita? Antes que o médico responda, Stella aparece, o rosto assustado, a respiração curta. Doutor, é a Dita. Vendo Túlio sair às pressas, Candinho sente o chão sumir. O corpo amolece, um torpor toma conta dele. Ele corre até o quarto e vê Túlio e Stella ao lado da cama de Dita. A imagem corta sua alma. O que aconteceu com ela? Dita. Fala comigo, meu amor. Túlio retira do quarto, tentando mantê-lo firme. Candinho, por favor, tenta se acalmar. Trêmulo, o caipira explode. Calmar como, doutor? A Dita estava falando comigo agora há pouco. O que aconteceu com ela? Túlio respira fundo. Ela teve uma piora. Candinho congela. Os olhos arregalam, o peito falha. Nesse momento, Manuela chega, o rosto pálido, em choque.
Como é que é, doutor? A minha sobrinha, pode partir? Túlio tenta explicar, mas Manuela, tomada pela dor, avança chorando. Eu deixei minha sobrinha aos seus cuidados. Como que ela piorou desse jeito? Túlio tenta manter a calma clínica. É comum em pacientes que passaram por acidentes, mas estamos fazendo o possível. Abalado, Candinho pergunta quase sem voz. E o que a gente pode fazer, doutor? Túlio abaixa a cabeça, pesado. Rezar. Naquele instante, Candinho e Manuela desabam. As lágrimas caem sem controle, e até Túlio fica sem saber como reagir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Celso confronta Sandra depois que ela buscou Anabela na escola. Irritado, ele dispara. Para com isso. Por que tentar se vingar de mim usando uma menina? Sandra ergue o queixo, fria. Isso é para te mostrar, irmãozinho, que eu não tenho medo, nem pudor, de fazer o que for preciso para salvar a minha pele. Desesperado, Celso tenta entender. E o que você quer com isso? Um resgate? Você tá rica. Sandra nega com um sorriso enviesado. Não, meu irmãozinho, eu quero fazer um trato. Celso arregala os olhos, incrédulo. Trato? E desde quando você tá em posição de propor um trato? Sandra se aproxima, o olhar afiado como faca. Eu quero que você me ajude na minha vingança contra Candinho. Celso relaxa os ombros, cansado. Não, claro que não. Eu já disse que. Sandra o interrompe com deboche. Que quer se redimir, blá blá blá. Mas não se esqueça, Candinho tá com toda a herança da titia. Aquilo sempre foi nosso por direito. Nós passamos a vida ao lado dela, e esse caipira surgiu do nada e ficou com tudo. Você acha isso certo? Celso engole seco. Não, mas... Sandra não deixa ele terminar. A voz dela desce como sentença. Eu não tô te dando uma escolha. Ou você me ajuda, ou você e a professorinha nunca mais vão ver aquela doce menininha. A ameaça de Sandra ecoa. Celso fica imóvel por alguns segundos, como se o mundo tivesse parado ao redor. Quando finalmente consegue respirar, ele pergunta, rouco. Qual é o seu plano? Sandra ergue o olhar, firme. Logo você vai saber. Mas antes, eu preciso saber se você vai me ajudar ou não. Celso fecha os olhos por um instante, tentando juntar coragem. Depois respira fundo. Tá bom, eu aceito a sua vingança contra o Candinho. Agora, libera a Anabela. Sandra tira um gravador do bolso, desliga, e comenta com frieza. Só uma medida de segurança. Eu mesma vou buscar a garota. Minutos depois, Anabela corre para os braços de Celso. Ele a abraça apertado, o corpo aliviado, mas a mente ainda presa às chantagens que acabou de escutar. Enquanto isso, Manuela e Candinho oram ao lado de Dita. O caipira, destruído, diz com a voz embargada. Eu não posso perder a Dita, eu não vou aguentar, Manu. Manuela segura sua mão e confessa, tensa. Eu fui atrás da Zuma, e ela me confessou tudo. Foi ela, e ainda teve a cara de pau de dizer que queria que a minha Dita partisse. E quando eu chego aqui, descubro que ela piorou. Candinho arregala os olhos. Ela disse isso? Nesse instante, como um relâmpago, ele se lembra das palavras de Dita, quando ela falou que Zuma sabia de algo sobre o seu filho. O coração dispara. Candinho se levanta abruptamente. Candinho, onde que você vai, meu filho? E se a Dita acordar? Manuela pergunta, assustada. Eu tenho uma coisa urgente para fazer. Eu volto logo. Mas o que ele menos imagina, é que sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Momentos depois, Candinho chega ao orfanato. Zuma leva um susto ao vê-lo entrar. O que você tá fazendo aqui? Candinho a encara, sério, observando cada gesto dela. Zuma tenta se adiantar. Se for por causa da visita da Manuela, saiba que ela foi muito grossa comigo. Tentou me intimidar, dizendo que ia me denunciar. Candinho dá um passo à frente. Se a Manuela denunciar você, vai ser muito bem feito. Zuma engole em seco. Candinho continua, firme. Mas não foi por isso que eu vim, não. Zuma pisca, surpresa. Não? Então, por quê? A voz de Candinho sai pesada. A Dita disse que você tem uma coisa que eu quero muito, e ela acha que é o meu fio. Zuma regala os olhos. Candinho insiste. Isso é verdade? Cadê o meu fio, Zuma? A vilã vira o rosto, tentando esconder o desespero. Candinho aperta os punhos. Anda. Eu quero uma resposta. Cadê o meu fio? Zuma respira fundo, e lembra do aviso de Carmen. Ela se vira devagar, lágrimas escorrendo, e solta. Eu realmente disse que tenho algo que você quer,
e é o seu filho. Candinho sente o ar travar. Cadê o Júnior? Ele tá aqui? Ele pergunta, nervoso. Zuma dá um passo à frente. Eu não tô falando do Júnior. Eu tô falando do seu filho que tá aqui, no meu ventre. Candinho empalidece. Como é que é? Zuma segura o rosto com as mãos, emocionada. É isso mesmo, meu amor. Eu tô grávida. Aquela noite, nos presenteou com um filho. As palavras acertam Candinho como um golpe. Uma ansiedade esmagadora toma conta dele, e ele precisa procurar o primeiro assento para não cair. Zuma, fingindo ainda mais emoção, limpa uma lágrima falsa e pergunta. Agora você me entende? Entende por que eu fiquei tão afetada quando você se casou com a Dita? Candinho está pálido, completamente desnorteado. Não, porque eu não me lembro de nada daquela noite. Eu tenho certeza de que não fiz nada com você. Zuma insiste, firme. Mas nós tivemos, sim, uma noite maravilhosa. E a prova, tá aqui. Ela tenta pegar a mão de Candinho para colocar sobre a própria barriga. Mas o caipira dá um passo atrás, a respiração curta. Não. Eu não acredito nisso. Zuma tenta se aproximar de novo, mas Candinho corta. Eu quero uma prova. Faça um exame. Depois, a gente conversa. Engolindo em seco, a vilã improvisa. Eu vou buscar o resultado do exame que eu fiz, ainda hoje mesmo. Eu te mostro. Atordoado, com a cabeça girando, Candinho vai embora, e até se esquece do motivo que o levou ali. É então que Carmen surge batendo palmas, debochada. Meus parabéns, que jogada de mestre. Se ele acreditar que você tá grávida, nunca vai ter coragem de te denunciar. Alguns metros dali, escondido, Samir escuta tudo. Zuma murmura. O problema vai ser, provar. Carmen dá um sorriso de bruxa. O que não falta nessa cidade são mulheres grávidas. Sua mentira pode se sustentar até você fisgar o Candinho de vez. Samira regala os olhos. Meu Deus, eu preciso avisar o Candinho. Quando percebe que ninguém está olhando, ele foge do orfanato e corre até o hospital. Ao chegar, encontra Estela. O Candinho tá aqui. Não, responde ela. Mas já que você tá aqui, não quer visitar a Dita? Ela tá dormindo, mas eu sei que vai adorar te sentir por perto. Samir olha pros lados, dividido entre sair correndo atrás de Candinho ou ficar. Mas o coração fala mais alto, e ele entra no quarto. Ao lado da mocinha, ele segura a mão dela e desaba. A dona Zuma tá mentindo pro Candinho. Eu não sei se ele vai conseguir enxergar a verdade sozinho. Você precisa acordar, Dita. Precisa salvar o Candinho. Chorando, ele encosta a cabeça na cama. De repente, uma voz fraca chama seu nome. Samir levanta a cabeça, e vê Dita acordada. A emoção é tanta que ele perde o equilíbrio e cai no chão. Você tá bem? Dita pergunta, surpresa, tentando se levantar. Nesse movimento, ela vê a marca na perna de Samir, totalmente exposta. Os olhos dela se enchem de choque. Meu Deus, mas eu sei. A maior revelação para Candinho está prestes a chegar. Mas antes disso, ele ainda vai enfrentar um turbilhão de emoções. Mais tarde, Zuma aparece na casa de Candinho. Ela o encontra arrasado, sem reação. Sem se importar com o estado dele, a vilã entrega um papel. Aqui está o que você me pediu. Pode ver. Tá no meu nome, e deu positivo. Eu estou grávida. Aflito, Candinho pega o exame com mãos trêmulas e começa a ler. Zuma observa, triunfante. Agora, você vai ter que se casar comigo. Candinho ergue o rosto, em choque. O quê? Mas eu já sou casado. Zuma retruca imediatamente, sem piscar. Não, não é. Com um olhar cheio de veneno, Zuma dispara. O que você fez com a Dita? Aquilo foi só uma brincadeira de casamento. Ela é desquitada. E você não ouse se recusar a se casar comigo. Eu não sou mulher de ter filhos sendo solteira. Eu tenho reputação a zelar. Candinho fica imóvel, o coração apertado, dividido entre medo, vergonha e uma raiva que tenta esconder. Zuma dá 2 passos para frente, invadindo seu espaço. Anda, tô esperando sua resposta. Você vai se casar comigo, ou vai fugir do seu dever como um covarde? As palavras dela batem nele como tapas. Candinho engole em seco, sente o ar desaparecer. De repente, a porta se abre com força. Dita entra, acompanhada de Samir e de uma mulher grávida. O alívio toma conta do rosto de Candinho. Ele quase desaba. Dita, você tá acordada? Zuma empalidece. Dita ergue o queixo, firme.
Depois a gente conversa sobre isso. Eu vim aqui, para desmascarar essa mulher irritada. Me desmascarar? Zuma tenta rir, mas a voz falha. É isso mesmo, Dita responde, sem titubear. Você não tá grávida coisa nenhuma. O choque atravessa o rosto da vilã. Como você sabe? Zuma sussurra. Dita lança um olhar fulminante para Samir. Foi você, né, pestinha? Você tá de castigo. Depois, voltando-se para Zuma. Mas, para o seu azar, eu te vi com essa mulher no hospital. Candinho, confuso. Como assim? Quem é essa mulher? Essa mulher aqui, Dita explica, foi paga pela Zuma para fazer o teste usando a identidade dela. A Zuma não tá grávida, coisa nenhuma. Revoltado, Candinho arranca o exame das mãos da vilã, rasga o papel com força. Eu não acredito que você tentou usar os meus sentimentos para fugir da cadeia. Acabou, Zuma. A vilã sente o mundo desabar. Mas Dita não termina. Não, não acabou. Candinho, a Zuma escondeu o seu fio. O silêncio pesa. Candinho e Zuma se entreolham, atordoados. Dita continua, emocionada. O seu filho tá ali. Ele é o Samir. Mostra a marca para ele. Com os olhos marejados, Samir puxa a barra da bermuda, revelando a marca das asas de anjo. Candinho leva a mão à boca, o corpo inteiro tremendo. Num impulso, ele corre até Samir e o abraça com toda a força. O choro dos dois ecoa pela mansão, um choro de reencontro, de alívio, de verdade. Zuma sente as pernas falharem, como se o chão tivesse desaparecido. Ela tenta escapar, cambaleando até a porta. Mas, ao abrir, dá de cara com o delegado, parado, esperando por ela. E agora, é o fim. Você acha que o Celso deveria criar coragem e contar tudo para o Candinho? De 0 a 10, me diz aí, qual a nota que você dá para ele finalmente falar a verdade? Não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar a sua opinião, isso ajuda muito a trazer mais vídeos como esse.